Então, essa palavra que eu quero liberar para você essa noite, ela precisa criar raízes no seu coração por um motivo muito simples. Que motivo, pastor? Ela vai firmar a sua identidade em Deus. Amém. E quem tem identidade firmada em Deus, já está bem demais. Já não vai ter problema quando enfrentar as lutas, as guerras. Vai passar por tudo isso de cabeça erguida, sabendo quem é Deus e sabendo o que Deus pode fazer. Amém? O tema que a gente está tratando aqui nesses dias, paternidade, é um tema que mexe com todos nós. Todo mundo aqui, eu acredito, tem um pai, né? Ninguém aqui é filho de chocadeira. Ainda que você não tenha conhecido seu pai, ainda que você não saiba nem por onde anda, nem quem foi, mas você tem um pai, você veio de alguém. E esse tema paternidade, ele faz parte da grade de mensagens que eu ministro há muitos anos como um tema importantíssimo para a construção da igreja. Tudo no Evangelho tem a ver com paternidade. Na verdade, a mensagem do Evangelho é a mensagem de paternidade. Ah, não, é a mensagem da cruz, negativo. A cruz nunca foi mensagem. A cruz é o caminho de volta à mensagem. Aleluia! Deus não criou o homem para ser salvo. Deus criou o homem para ser filho, para ser santo. A queda trouxe a cruz. O propósito trouxe a identidade de filho. Então a mensagem não é a mensagem da cruz. Ainda que eu ame a mensagem da cruz, e ela é necessária, mas ela não é a mensagem principal. A cruz é a mensagem que nos traz de volta ao propósito eterno de Deus, que é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Esse é o propósito eterno de Deus. Essa é a mensagem desde o início. A cruz é o trilho remendado, nos dando uma segunda chance de voltar a ser o que Deus nos criou originalmente para ser, que é sermos filhos. Amém? Então a gente vai ler Bíblia essa noite, porque tudo que eu vou falar tem que estar na Bíblia. Qualquer mensagem construída fora da Bíblia, descarte. A palavra é o nosso fundamento. Sem a palavra, qualquer mensagem é filosofia humana e não tem importância. Mas quando você vai para a palavra, a Bíblia precisa ser respeitada. Eu posso até não gostar do que eu estou ouvindo na palavra, mas eu preciso obedecer. Obediência não tem a ver com gostar. Amém, Jesus. Não é conveniência, é obediência. Se eu obedeço só o que eu quero, não é obediência, é conveniência. Então, obediência tem a ver com eu preciso obedecer isso para viver o que vem depois. Você só vai viver o que vem depois se obedecer. Ok? Vamos iniciar com João capítulo 14. O primeiro texto que nós vamos ler é esse. Não tem data show, então não vai aparecer ali para você. Então eu quero que você me acompanhe na Bíblia. Seja no celular, né? Cuidado com o WhatsApp, cuidado com o Telegram, porque você está lá concentrado na mensagem. A Bíblia no celular sobe uma mensagem no WhatsApp, você fica curioso, vai lá ver o que foi que fulano falou, perdeu o que Deus está falando. Então, fica ligado aí, né? Nem todo mundo tem maturidade emocional para carregar uma Bíblia no celular. Isso é verdade. Glória a Deus. Então, João 14 é o texto inicial que nós vamos usar para abrir essa noite, falando sobre paternidade, amém? João 14, 8. Vou ler só esse versículo. Vou descontextualizar ele para poder trazer o que eu quero falar nessa noite, amém? Disse-lhe Filipe, João 14, 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amém? Essa afirmação de Filipe, ela define tudo o que é paternidade. Aqui, de João 12 até João 16 e 17, são os últimos dias de Jesus com seus discípulos. As coisas mais importantes Jesus falou nesses dias, porque ele falou exclusivamente para os 12. Era a mensagem que seria levada depois. E nesse momento aqui, Jesus está querendo consolar o coração deles. Você conhece o texto? Jesus começa dizendo que eles não ficarem tristes, porque na casa do Pai há muitas moradas e tal. E aí então, quando ele fala que na casa do meu Pai há muitas moradas, Filipe então disse: Senhor,
Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A afirmação de Filipe é totalmente verdadeira, porque quando você tem uma revelação da paternidade de Deus, tudo se ajusta na sua vida, tudo muda na sua vida. E aí, quando as meninas estavam aqui apresentando agora antes da palavra, eu estava falando com o pastor ali, eu falei, se tivesse combinado não dava certo, ia falhar o som, ia dar problema. Como a gente não combinou e deixou a encargo do Espírito Santo, o que elas ministraram dançando é justamente a introdução da mensagem que eu precisava. E a gente vai falar um pouquinho sobre voltar ao início. O que é voltar ao início? É voltar aquilo que foi a fonte, o início de tudo, para você entender a paternidade de um ponto de vista que vai mudar para sempre a sua mentalidade. Amém? Diga ao seu irmão, a partir de hoje, você nunca mais vai ser o mesmo. Assim, você vai ver Deus com outros olhos. Aleluia! Você vai se ver com outros olhos. E você vai olhar para o seu irmão com outros olhos. Porque tudo está firmado na paternidade de Deus. E para você entender isso, né, eu sugeri ao pastor amanhã de fazer mais 2 tempos. Eu falei para ele assim, rapaz, 2 dias de administração, não vou conseguir falar em torno aqui, ó. É pouquinho para eu falar o que eu quero falar para a igreja. Então, acrescente mais administração aí, que eu estou indo aí para servir. Tá bem? E aí amanhã a gente vai ter... Essa mensagem começa hoje, mas não termina hoje. Né? Amém. Então, se você não vier amanhã, porque você vai trabalhar algum motivo, peça a gravação e continue. Amém? Mas você que puder vir amanhã, beleza. Vai ser bom demais. Que a gente vai começar hoje, mas já vou dizendo para você, não vai dar para terminar hoje. O povo está com calor ali, aumenta o ar aí, o povo está descendo. Tem gente que está ali. Então, regula o ar que é para cair neve aqui. Eu gosto de frio, não sei se você gosta de frio. Então, vamos lá. Vamos falar de identidade e paternidade? Falar de quê? Mas peraí, pastor, o tema não é paternidade, mas você não tem como falar uma coisa sem falar da outra. Você não tem como falar de paternidade sem falar de identidade. Não tem como. E eu vou te explicar por quê. Por um motivo bem simples. Você sabia que todos os problemas da humanidade, todos os problemas que você pensar aí agora da humanidade, começou com uma crise de identidade? Quando Lúcifer teve sua crise de identidade, ele passou a acreditar que ele era Deus. Aí começou os nossos problemas. De vez em quando os ministros de louvor têm essa mesma crise, os pastores têm essa mesma crise de acreditar que são Deus, que são vice-querubim, que são o que quer que seja, né? Só que nós somos apenas meio, nós não somos causa, amém? Amém. Nós somos o meio pelo qual Deus fala, faz e acontece. Então não é pelo que eu sei, não é pelo que eu posso, é pelo que Ele é, amém? Mas todos os nossos problemas começaram com uma crise de identidade. Um dia, Lúcifer teve uma crise, ele foi criado lindo, perfeito. Os textos de Ezequiel e Isaías vão dizer que ele era o mais lindo dos lindos, o querubim mais bonito. Mas não foi suficiente. Um dia ele teve uma crise, não sei, lá na eternidade não tem agora, não tem tempo, né? Ou de noite ou de dia, não tem tempo. Um dia lá na eternidade ele teve uma crise e ele começou a acreditar que ele era Deus. Mas ele não foi criado para ser Deus. Ele foi criado para ser um querubim. Simples assim. E se tem uma coisa que Deus respeita, é os princípios que Ele mesmo estabelece. Deus respeita o que Ele estabelece. Por isso Ele é Deus. Porque Ele não contraria aquilo que Ele estabelece como princípio. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Voltou. Eu não vou ler todos os textos, mas eu queria que você lesse depois, amém?
eu já os conheço, então eu vou falar o que tem lá e você vai conferir para ver se eu estou falando certinho. Beleza? Mas, pega isso aqui que eu estou falando. Paternidade e identidade estão juntos. Você não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Se você for analisar os problemas da sua vida, você vai ver que todos eles giram em torno desses dois fundamentos, a paternidade e a identidade. Hoje, inevitavelmente, nós vivemos em uma geração que tem uma crise coletiva de identidade. As pessoas não sabem quem são. E por não saber quem são, elas querem ser o que elas acreditam que são, mas não são. E aí está essa confusão. E quando nós pensamos nisso, a gente vai pensar o seguinte: por que é tão importante a gente entender paternidade? Porque é a paternidade que firma a identidade, seja na questão espiritual ou na questão biológica. A mãe gera, mas é o pai quem constrói a identidade. A gente não vai entrar em paternidade biológica hoje, a não ser que o Espírito Santo me conduza para esse campo, ok? Quero ficar em Deus hoje, na paternidade de Deus. E quando Deus criou o homem com um propósito eterno. O propósito eterno de Deus está em Romanos capítulo 8, versículo 29, 30. Vai dizer que o propósito eterno de Deus, Deus nos criou antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar qualquer coisa, Deus estabeleceu esse propósito, amém? E que propósito é esse? Que nós fôssemos uma família de muitos filhos semelhantes. Vamos repetir isso? Uma família de muitos filhos semelhantes. Agora diga assim: propósito eterno. Isso foi o que Deus fez. Então, quando Deus criou o homem, eu sei que alguns ficaram chocados quando eu falei que Deus não criou o homem para ser salvo, mas não foi. Se eu digo que Deus criou o homem para ser salvo, eu digo que Deus criou o homem para pecar. E isso não é verdade. Deus criou o homem, Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Deus criou o homem para ser santo, porque Deus é santo. Amém? Então Deus criou o homem com esse propósito. E quando Deus cria o homem, você conhece toda a história da criação, a Bíblia fala de duas etapas da criação. Amém? Não sei se você já percebeu, Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 6 falam de criações de forma diferente. Quem já observou isso? Primeira etapa da criação começa assim: Deus está criando os seres vivos. Então, quando Deus está criando os seres vivos, Deus diz às águas produzam peixes. E aí as águas produzem os peixes a partir da voz de Deus. Deus diz para a terra produza animais. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus não fala nem para a terra, Deus não fala para a água, Deus diz para si mesmo: façamos. Não é a partir da terra, não é a partir da água, ainda que tenha terra e água em nossos corpos biológicos, mas nós somos criados nele, a partir dele. A nossa identidade começa nele. Somos originados nele. Começamos nele. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é o que chamamos de primeira criação. A palavra que Deus usa aí no hebraico é barak, que é a mesma palavra para haja luz. A palavra criar no hebraico, barak. Deus diz: façamos o homem. Na segunda criação, que você também conhece, essa daí a gente também conhece, essa é a primeira criação. É o quê? Primeira criação. O teu irmão que está dormindo fala: não acorda, não deixe de roubar semente no homem. Então, essa é a primeira o quê? Criação. Todo inteligente. Primeira criação. Mas tem a segunda criação. Sim ou não? Sim. Qual é a segunda? Deus forma o homem do pó da terra. Aí não é mais barato. Aí arafá, a palavra que é formar. Dar forma com as mãos. Deus forma o homem do pó da terra. E dentro do homem formado, o que Deus faz? Acordar os mãos. Dentro do homem formado, Deus sopra o homem criado. Vem comigo para você acompanhar, beleza? Dentro do homem formado, Deus faz o quê? Sopra o homem criado.
Quando junta o homem formado com o homem criado, surge a terceira parte do homem. Aí o texto diz, né? E o homem se fez alma vivente. Então vamos pegar aqui um ponto importante. Eu não vou falar disso hoje, mas eu quero deixar para você a revelação, amém? Qual é a parte mais difícil de restaurar? A alma. Porque Deus criou o corpo e o espírito. A alma é resultado. Por isso que a gente dá trabalho para Deus é na alma. Mas esse é assunto de outro treinamento. Né? Mas aí dentro do homem só, do criado, Deus sopra o homem. Dentro do homem formado, Deus sopra o homem. E surge a alma. Aí o homem se torna quem ele é, um ser trino. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Ponto. Beleza? Repete comigo. Sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. A parte que eu mais vejo de você é o corpo. Mas você não é um corpo. Quando é que eu vejo a sua alma? Quando você expressa as suas emoções. Mas você não é alma. Você é espírito. Porque você é filho de Deus e Deus é espírito. Então você é espírito. Amém? Quando Deus cria o homem é um espírito perfeito, como Deus é. Ele não tem pecado. A palavra imagem no hebraico, ela tem um significado muito interessante. No grego é doxa e hebraico é hat, que significa cara, face. Mas também pode ser traduzido como glória. Ok? A imagem de Deus é o que? A glória dele. A glória de Deus é a imagem dele. Mas você já vai falar na frente. Deus criou o homem perfeito, espírito, alma e corpo. Não tem pecado aí, é santo. O homem não tem pecado, é santo, santo, santo. Igualzinho Deus. Imagem e identidade perfeita. O homem está de bem com Deus, está de bem consigo mesmo, está de bem com a natureza. Está perfeito. Isso é perfeição. Só que a história não termina aí, né? Você conhece a história toda, né? A gente está voltando lá para o início para entender agora. Deus cria a mulher a partir do homem. Depois que Deus cria a mulher, eles são colocados em um jardim, como foi cantado aqui. Lá no jardim acontece o começo da queda. Você conhece a história, o texto está em Gênesis capítulo 3. A serpente vem seduzir a mulher. E na conversa, né, eu acredito que não foi uma coisa que aconteceu assim, da noite para o dia, se levou tempo. Na conversa, a serpente diz assim para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que tem no jardim? Deus disse isso? Não, Deus só deu proibição de comer duas árvores. Uma árvore. A árvore do conhecimento do bem. Mas tinham duas árvores no jardim. Tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu: você não pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente joga um sofisma na mulher. O que é um sofisma? O sofisma é pior que uma mentira. Porque o sofisma é uma meia verdade. Tem cara de verdade, parece verdade, mas não é verdade. Sabia disso? É um sofisma. Qual é o sofisma da serpente? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer. Sabe por que Deus disse isso? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Não foi isso que a serpente falou? Conhecendo bem, a pergunta que não quer calar é: eles não eram igual a Deus? Ah, mas eles não conheciam o mal. Agora isso aqui não está na Bíblia não, eu estou falando, tá? Em algum momento Deus iria apresentar o mal a eles. Porque o mal já existia. E o mal estava ali conversando com a mulher. Não tinha mal na terra, mas tinha mal que veio do céu. Quem era o mal? Até hoje, quem é o mal? Satanás. Você acha que Deus em nenhum momento não ia apresentar? Iria. Mas não era o momento. E tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, viu? Quando a informação chega antes da hora, ao invés de abençoar, ela destrói. A informação tem que chegar no momento certo.
Informação é igual a comida. Imagina você pegar um bebezinho desse de colo e dar uma madeira de feijoada para ele. Vai matar. Ele não está pronto para isso. Então, em algum momento, Deus iria apresentar. O fato é que eles já eram igual a Deus. Deus o criou o homem como? Imagem de Deus, já era igual. Em um momento, Deus ia dizer: agora está na hora de vocês conhecerem o mal. Vou falar aqui, contar uma história para vocês e ia contar. Ponto. Só que aí a mulher se precipita, come do fruto, e além de comer do fruto, dá para o seu marido. Quem foi enganado foi Eva. Adão não. Adão comeu sabendo o que estava fazendo. Porque Deus não falou nada com Eva, Deus falou com Adão. A queda acontece. No momento que acontece a queda, escute aqui, ó. Fica comigo aqui, ó. No momento que acontece a queda, que eles comem do fruto, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. E a primeira coisa que eles percebem é o quê? Estão nus. Eles já estavam nus, desde sempre. Então não está falando de nudez física. Porque não é possível que Adão olhava para ela e via ela vestida. Não, eles se viam nus. Mas não havia maldade nos olhos deles. Os olhos dele eram os olhos inocentes de duas crianças correndo nua. Uma olha para a outra e não tem maldade. São inocentes. Nesse momento, começam todos os problemas que a gente tem na Terra. No momento que o homem cai, são deflagrados vários processos na alma do homem. E alguns desses processos, eles continuam até hoje acontecendo. O homem cai, pronto. E Deus tinha o momento de vir falar com o homem. Deus colocou o homem no jardim, não foi assim? Mas Deus vinha falar com o homem só na viração do dia. Como eu sou curioso, um dia eu me perguntei, eu falei: Senhor, por que o Senhor só vinha salvar? Né? O Senhor não podia, se o Senhor estivesse lá no jardim, não tinha nem pecado. Por que o Senhor não ficou lá o dia todo com eles? Porque Deus não criou o homem para ser um robô, um objeto na mão dele. Deus deu liberdade ao homem. E a liberdade se estabelece quando você deixa a pessoa livre. É ela que tem que decidir. Então, por dois motivos: por causa da liberdade e por causa da dependência. Por quê? Imagina, tudo que Adão queria, absolutamente tudo, estava à disposição dele a hora que ele quisesse, menos a presença de Deus. Ele precisava sentir necessidade da presença mesmo tendo tudo. Porque a nossa tragédia começa quando a gente deixa de sentir necessidade da presença. Já conquistei tudo que eu quero, tem que se tornar mais dependente de Deus ainda. Aí não cai nunca, vai continuar prosperando, vai continuar crescendo. Mas no momento que alguma coisa toma o lugar de Deus na sua vida, a queda é só uma questão de tempo. O homem cai. Pronto, tragédia. Nesse momento, escute o que eu vou falar, viu? Nesse momento, o homem perde. O que o homem perde na queda? Assim? O que você acha que foi a coisa assim mais importante que o homem perdeu na queda? Automaticamente a gente responde assim: a coisa mais importante que o homem respondeu foi a presença. Não é isso? Só que o homem não perdeu a presença. Não perdeu a presença não. Porque no dia que o homem caiu, no mesmo dia, exatamente na mesma hora que Deus vinha se encontrar com o homem, sabe o que foi que aconteceu? Deus foi. Sabe quem não estava lá no lugar da presença? O homem. Ele foi. Deus foi se encontrar com o homem, sim ou não? Sim. Gênesis capítulo 3, verso 8. A voz de Deus se fez soar no jardim. E aí vem a primeira pergunta de toda a Bíblia. E sabe qual é a primeira pergunta de toda a Bíblia? Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Deus não está falando de geografia. Escute, acorda aí. Deus não está falando de geografia. Porque Deus, sendo onisciente, sabia onde Adão estava. Deus está falando de identidade. E aí pega a primeira revelação que eu vou soltar hoje. A nossa identidade é um lugar em Deus. Vou repetir. A nossa identidade é um lugar em Deus. Quando nós estamos nesse lugar,
E aí algumas irmãs cantam algumas canções muito lindas que diz: há um lugar de descanso em ti, há um lugar onde o medo vai embora, há um lugar onde a dor não me vence. Esse lugar é em Deus. Por isso que todas as vezes que Paulo fala de nós, ele fala que nós estamos em Cristo. Então vamos repetir: a nossa identidade é um lugar em Deus. Quando você está nesse lugar, você é outra pessoa. A nossa identidade é um lugar em Deus. Então quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Ele não está falando de geografia. Ele está dizendo para Adão: você não está no lugar que eu te criei para estar. Então pega isso aqui. O homem não perdeu a presença. Deus veio falar com o homem. A coisa mais importante que o homem perdeu na queda foi a identidade, o seu lugar em Deus. Foi o que ele perdeu. Porque o que sustenta o meu relacionamento com Deus, o que sustenta a minha relação com Deus, sabe o que é? É a minha identidade de filho. Deus não se relaciona com você porque você vai ao culto, porque você é dizimista ofertante, não. Deus se relaciona com você porque você é filho dele. Ele te escolheu para ser filho. Não foste vós que me escolheste a mim, o Senhor. Fui eu que escolhi a vós. E olha, deixa eu te falar uma coisa, viu? Quando Deus te escolheu, Ele sabia os pecados que tu tinha cometido, o que tu comete e o que tu vai cometer ainda. E mesmo assim Ele te escolheu. Então a nossa identidade é um lugar em Deus, que foi perdido na queda. Depois que Adão peca, escute isso: nenhum homem mais nascido de mulher nasce com imagem e semelhança de Deus. O homem perde isso. Gênesis capítulo 5, versículo 1, se você quiser conferir, não precisa acreditar no que eu estou falando, lê. Diz que Adão gera um filho de acordo com a sua imagem. Aí na 7, não é mais imagem de Deus, é imagem de quem? De Adão. Por que o homem caído não pode ser mais a imagem de Deus? É simples. Porque antes da queda não havia pecado no homem. Depois da queda passa a haver o quê? Pecado. Pecado gera o quê? Morte. Duas coisas que não existem na natureza de Deus: nem pecado e nem morte. Por isso que diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 3, me livrou da lei do pecado e da morte. Escute o que eu vou falar agora. Então, escute isso. Existem leis universais. O que é uma lei universal? Escute isso. É aquilo que funciona aqui no Japão, na África, na Europa, uma lei universal, a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei universal, ok? Em qualquer lugar do mundo que você for, tudo que sobe, desce. A lei da gravidade é uma lei universal. Aí você encontra um ateu da gravidade. Imagine se encontra um ateu da gravidade. Que é o ateu da gravidade? O cara diz: eu não creio na lei da gravidade. Isso é coisa inventada pela cabeça do homem. Aí você fala: prove sua teoria. Ele sobe no prédio de 20 andares e diz: vou provar que isso não existe. No meio do caminho ele vai descobrir que a lei é verdadeira, mas não tem mais como voltar. É igual a não aceitar Jesus: morreu, já era. Chegando do outro lado, não adianta dizer: vixe, era verdade, já era. Ou aceita agora vivo, ou já sabe, né? O resto aí é com vocês. Então o ateu da gravidade, a lei da gravidade não existe. Deus criou o mundo e estabeleceu leis. Paulo vai dizer que existe uma lei chamada lei do Espírito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 3. A lei de quê? Que lei é essa? É a mesma lei que Deus usou para criar o homem. Deus sopra no homem o espírito de vida. E quando Deus sopra o espírito de vida, o homem se torna alma vivente. É a lei do espírito de vida. Quando o homem cai e perde isso, ele entra na ilegalidade, essa lei não opera mais dele. Só existe uma forma do homem voltar para isso: recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Não tem outra forma. No momento que você fez sua aliança com Jesus, eu não sei quantos anos tem, quanto tempo tem. Eu não sei nem se você se lembra do dia. Eu lembro exatamente o dia do meu. No dia que você disse assim: ó, eu reconheço que eu sou um pecador
E eu quero reconhecer que Jesus Cristo morreu para me salvar. Nesse momento, na hora que você fez a oração lá, reconheço que Jesus é o Senhor que eu estava. Sabe o que aconteceu naquela hora? A mesma coisa que aconteceu quando o homem formado estava lá no chão. O que aconteceu quando o homem formado estava no chão? Deus soprou no homem o quê? O Espírito. E o homem se tornou movimento. Agora na restauração, Deus não sopra o Espírito, Deus restaura o Espírito. Mas no momento que você disse, eu aceito Jesus, Deus soprou de novo. E agora não entra mais o Espírito do homem, o Espírito Santo entra. Aleluia! E quando o Espírito Santo entra, a primeira coisa que ele faz, ele dá vida ao seu espírito morto. Aí começa o processo mais importante da sua caminhada com Deus. O processo da restauração da sua identidade. Para você voltar a ser filho. Todos quanto receberam deles o direito de serem feitos filhos. João 1,12. Esse direito aí não está dizendo que você já é filho na totalidade. Está dizendo que você é herdeiro. Que você tem direito de ser filho porque você reconheceu Jesus. Amém? Mas aí a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 14, que todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Aí a gente pergunta que os outros não são? São. Mas está dizendo, a tradução mais correta seria, esses vivem exatamente como deveriam viver os filhos. Na obediência, na santidade, cumprindo o propósito, ok? Beleza? Estão entendendo? Não está muito difícil não. Está fácil, não? O Espírito Santo vai descodificar para você, amém? Então, a primeira coisa que o homem perde na queda, o homem perde o quê? Identidade. E a identidade que sustenta a presença, porque a nossa identidade é o quê? Um lugar em Deus. Amém? Por isso, aí vem a grande revelação. Vou até descer para perguntar para vocês. Pode descer, menina Davi? Pode. Me acompanhe. Então vamos lá. Ô, pastor, eu pensei que você vai falar de paternidade. Eu vim aqui cheio de trauma com meu pai e deixa para amanhã. A gente vai começar pelo correto, amém? Vamos lá. Qual é o contrário de identidade? Qual é o oposto de identidade? Quem acertar vai dar um presente. Ó, acertaram de primeira. Qual é o oposto de identidade? Orfandade. O oposto de identidade é o quê? Peraí, pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver. O oposto de identidade é orfandade. Por isso que Jesus, ainda em capítulo 14 de João, ele diz: não vos deixarei órfãos. Ele poderia dizer: não vos deixarei só. Ele diz: não vos deixarei. Aí Paulo vai dizer que quando o Espírito Santo veio, ele nos libertou da orfandade. Aleluia. Então vamos lá, vamos pensar juntos, amém? Vamos pensar? Pela revelação do Espírito. O ser humano tem 4 necessidades básicas. Todo ser humano, onde você for, o rico, o pobre, o milionário, o Mark Zuckerberg, o mendigo dali da rua, tem 4 necessidades básicas que tem a ver com identidade. Essas você tem que anotar, senão você vai esquecer. Quais são as 4 necessidades básicas que o ser humano tem? O ser humano tem necessidade de ser amado. O ser humano tem necessidade de pertencer. O ser humano tem necessidade de ser reconhecido. E o ser humano tem necessidade de ter um propósito existencial. Para ver se vocês aprenderam, vamos lá. Primeiro é qual? Ser amado. O segundo é o quê? Pertencer, fazer parte. Terceiro é o quê? Ser reconhecido. Ainda que você cante, eu não preciso ser reconhecido por tudo mentira. Porque você faz uma coisa aqui na igreja bem feita, vem toda alegre. Viu, pastor, como eu fiz? O pastor não diz nem obrigado. Você fala, poxa, pastor, fiz como da tua boca. Pai Jesus, eu fiz. Se é para Jesus que está brigando, né? Mas nós temos essa necessidade de ser reconhecido. E nós temos a necessidade de um propósito. E aí você pensa o seguinte: o que é um órfão? Um órfão é alguém que não se sente amado,
Um órfão é alguém que não pertence a lugar nenhum. O órfão é alguém que não é reconhecido como filho de ninguém. E o órfão é alguém que não tem propósito, porque não existe propósito sem identidade. Então, quando a gente fala de paternidade, nós vamos entender que a paternidade tem um propósito. E qual é o propósito da paternidade? Restaurar a nossa identidade. E aí, quando essa restauração acontece, tudo muda em nossa vida. Tudo muda em nossa vida quando essa restauração acontece. 4 necessidades: ser amado, pertencer e ter um propósito. Identidade. O órfão não tem isso. Nós vivemos hoje em uma geração de órfãos de pais vivos. A maioria das pessoas tem pai e mãe, mas não se sentem amados, não sentem que pertencem, não são reconhecidos, consequentemente não terão um propósito. Por isso, quando a gente começa a pensar em identidade, em paternidade, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: qual é a obra primária do Espírito Santo na minha vida? É me convencer do pecado, da justiça e do juízo, amém? Mas aí começa. Isso não é o fim. Isso é o início. O início de quê, pastor? O início da restauração da minha identidade. Quando é que eu sei que a minha identidade está firmada em Deus? Quando é que eu sei? É simples, a resposta já está aí para vocês. Quando eu me sinto plenamente amado, quando eu sei que eu pertenço a Deus e a uma família, quando eu reconheço o que Deus me deu e valorizo isso, independente de alguém reconhecer, eu reconheço, e quando eu cumpro o meu propósito na terra, aí a minha identidade está firmada em Deus. Mas aí a gente tem a pergunta, né? Todo mundo que está na igreja se sente amado? Não, meu irmão, tem gente que tem uma cratera na alma de carência. E o problema não está na igreja. Em algumas igrejas está, mas não em todo não. Mas muitas vezes é assim, ó, está recebendo a mesma palavra, está sendo cuidado pelo mesmo pastor. Às vezes recebe até mais atenção do que o outro está recebendo e mesmo assim nunca está bom. Falta o quê, pastor? Falta identidade, falta paternidade, falta relacionamento com Deus. E o nosso papel como pastores é justamente promover isso. Uma conexão onde o Espírito Santo cumpra o maior propósito dele, que é restaurar a nossa identidade. E aí isso passa por onde? Pela paternidade. Quando Jesus inicia o seu ministério, como se lembram? Mateus capítulo 3, os últimos versículos, diz que Jesus saiu das águas, os céus se abriram e a voz de Deus disse o quê? Esse é meu filho. Primeira afirmação de Deus para Jesus foi o quê? Esse é meu filho amado. Necessidade. Jesus tinha necessidade de ser amado? Tinha. Ele era humano. Esse é meu filho o quê? Amado. Sabe qual é a boa notícia? É que Deus ama você exatamente como Ele ama Jesus. Nem mais e nem menos. E se a gente fosse pegar pela mente humana, porque não dá para pegar, senão a gente entra na heresia, amém? A gente ia dizer que Deus ama você mais do que Jesus, porque quem morreu foi Jesus, não foi você. Né? Pensa aí, eu tenho 2 filhos, fala, tu vai morrer para salvar ele, eu amo mais quem? Não, mas não é isso não, tá? Esquece, estou falando, vamos voltar para a revelação, né? Deus ama você. João capítulo 17, versículo 24, Jesus disse que o Pai nos ama exatamente como amou Ele. Amém? Amém. Mas aí, lá em Mateus capítulo 3, verso 18, quando Deus diz que ama Jesus, Jesus não fez nada para Ele ainda. Jesus não pregou, Jesus não curou. Jesus não fez nada. Nos ensinando que Deus não nos ama pelo que fazemos. Deus nos ama pelo que Ele é. Ele decidiu nos amar. Faça certo ou faça errado, Deus te ama e pronto. E amor incondicional. E aí tem um ponto que eu preciso alinhar, porque senão vira uma graça sem graça, né? Vamos lá?
O amor de Deus é Você crê nisso de verdade? Então você está me dizendo que você crê o seguinte: você crê que o amor de Deus é incondicional? De verdade? Você tem certeza? Você sabe disso ou você crê nisso? Porque existe diferença entre saber e crer. Você sabe ou você crê? Só metade da igreja crê. Vamos lá, para dividir quem sabe e quem crê. Quantos creem nisso, que o amor de Deus é incondicional? De verdade, né? Tem irmão que não levantou a mão, então porque não crê. Tá bom, não tem problema. Então você crê que Deus ama você exatamente igual Ele ama aquele cara lá da tua rua que liga o som alto, que perturba o teu juízo, e você ora para Jesus queimar o som dele ao invés de você orar. Dá para ir, que oração satânica. A mesma força que você tem para orar para queimar o som, você tem que orar para Jesus salvar ele, né? Então, usa da maneira certa. Então, da mesma maneira que Jesus me ama, Ele ama o pior bandido dessa cidade. Aí eu pergunto para você, que vantagem tem isso? Do ponto de vista humano, aparentemente não tem vantagem. Porque você fala, poxa, eu vim para a igreja, fugindo do pecado, não vou mais forró, não bebo mais. Estou fazendo tudo certinho. E o cara está lá no pecado e Deus ama igualzinho. Que vantagem tem isso? Se pegar pelo lado humano, a gente não tem vantagem? Nenhuma. Só que Deus não é só amor. O amor é parte da natureza dele. Então pega agora a parte que nos cabe, amém? Amém. O amor de Deus é incondicional. Amém? Amém. Mas a intimidade não. A intimidade é relacional. Glória a Deus, glória. Deus ama a todos, mas só tem intimidade com os que guardam a sua palavra. Aleluia. Deus me amar não me salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não termina aí o versículo. O versículo não termina aí. O versículo continua dizendo: para que todo aquele que nele crê. O amor de Deus, sem que eu creia nesse amor, não me salva. Porque Deus ama quem já foi para o inferno. Só que Deus não tem como tirá-lo de lá. Porque Deus respeita os princípios que Ele mesmo estabelece. Mas Deus ama. Outro dia morreu um cara perigoso lá no meu bairro, miserável, matava pra caramba. Aí uma pessoa falou pra mim assim: tá feliz, né? Fulano morreu. Eu falei: rapaz, se Deus não se alegra com a morte do ímpio, por que eu vou me alegrar? Deus não se alegra com a morte do ímpio. A ideia de Deus é que todos se salvem, mas o homem não quer. Então o amor de Deus é incondicional, mas a intimidade com Deus é o quê? É relacional. Está aberta a todos, mas nem todos desfrutam disso. Então quando eu começo a pensar em identidade, eu vou pensar o seguinte: quando é que eu sei que a minha identidade em Deus está restaurada? Quando eu consigo ver Deus da maneira certa. E qual é a maneira certa de ver Deus? É vê-lo como Pai. Ainda que a palavra apresente Deus como Deus em todo o Antigo Testamento, a única vez que você vai encontrar a palavra Pai se referindo a Deus é o próprio Deus falando: eu sou o Pai. É Deus falando. Mas fora isso, nenhum profeta chama Deus de Pai. Abraão nos chama, Davi nos chama, ninguém chama Deus de Pai. Por quê? Porque quem nos revela o Pai é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso, quando eu quero compreender o coração de Pai de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. E eu começo a olhar para Jesus aqui no início do ministério dele. O que eu vejo aqui no início do ministério? Eu vejo um cara que não fez nada ainda para Deus. Eu vejo um cara que não pregou, que não curou, que não fez nada para Deus. Mas mesmo assim os céus afirmam: esse é meu filho amado. E Deus me ama da mesma forma que Ele ama. Então olha para esse irmão e diga assim: se alegre. Você é filho amado. Aí você pode pensar com a sua mente religiosa: é, pastor, só que tem um pequeno detalhe aí. Qual é o detalhe? Jesus nunca fez nada errado. Já eu
nunca foi pelo que Jesus fez ou deixou de fazer. É pelo que Deus é. Deus é amor. Deus é amor. Então quando ele diz, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, o Espírito Santo vem, quando se lembram? Manifestação da Trindade na terra, ó. O Pai falando, o Filho ouvindo e o Espírito Santo. Os três. Nenhum texto da Bíblia mais aparece os três, só isso. Nenhum texto da Bíblia mais tem os três. Manifestação da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, mesmo cenário. Acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, só na eternidade. Jesus sai das águas. Primeiro lugar que o Espírito Santo leva Jesus para as ruas, para pregar o Evangelho. Não é assim? Curar os enfermos. Não é não, é? Primeiro lugar que leva para onde? Mas rapaz, tanto lugar para levar. Leva logo para onde? Para o deserto. E ainda diz assim o texto, ó, o Espírito levou Jesus para o deserto com um propósito. Que propósito? Ser tentado pelo diabo. Ai, ai, ai. Conhece a história? Não vou ler o texto, Mateus capítulo 4, diz que Jesus faz um jejum, 40 dias. Depois dos 40 dias, Jesus tem o quê? Fome. Sabe o que é mais interessante aí? O diabo não apareceu antes desse momento. Sabe por quê? Porque Satanás espera que se manifeste uma necessidade legítima sua, para ele fazer a proposta dele. Uma necessidade, a fome é uma necessidade legítima? Sim. Aí aparece o diabo e diz assim, primeira coisa que o Satanás diz, está com fome? Não. Primeira coisa que o diabo diz é o quê? Se tu és o Filho de Deus. O que foi que Deus falou para Jesus? Tu és. Aí o diabo vem e pergunta o quê? Se. Você ouve isso todo dia, irmão. Se tu és o Filho de Deus, por que tu ficou irado, hein? Se tu és o Filho de Deus, por que tu não quer ir para a igreja hoje? Só que a nossa identidade não tem a ver com o que fazemos, tem a ver com o que Ele é. Aí é interessante, o diabo diz assim, ó, se tu és o Filho de Deus, faça o quê? Transforme essas pedras em pães. Aí a pergunta, Jesus tinha poder para isso? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não. Quem falou que tinha? Que Deus? Não o Deus da Bíblia. Jesus não tinha poder para isso. E quem falou isso foi Jesus. João 5,19, quem abrir primeiro pode ler. João 5,19, eu pego água quando você acha. Quero que alguém leia bem alto. Lê de novo, mais alto. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não for vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, amém? Quem está falando aí? É Paulo? Quem está falando aí? Jesus disse. O filho, que filho ele está falando? De si mesmo não pode transformar a pedra em pão. O filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão aquilo que ele vê o Pai fazer. Me fale quando foi que Deus transformou o pedra em pão no Antigo Testamento. Teve alguma vez? Mas Deus ressuscitou morto no Antigo Testamento? Sim. Jesus também. Deus multiplicou pães no Antigo Testamento? Sim. Jesus também. Verdade. Aleluia. Então Jesus está dizendo, o poder que eu tenho não é meu. Aleluia. O poder que eu tenho vem do alto. O poder que eu tenho é resultado da minha identidade, não do que eu quero ser. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré, diz Atos 10:38. E o Espírito Santo que ungiu Jesus de Nazaré fez com que ele fizesse todas as obras que ele fazia. Não era um poder pessoal, era um poder recebido.
Mas aí, para não ficar só no texto, o versículo 30, quem achar pode ler do mesmo capítulo, João 5,30. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busca a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele disse, eu não posso ou eu não quero? Não posso. Tem a ver com capacidade ou limitação? Limitação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele disse, como eu ouço, assim eu julgo e faço. Foi Deus que estava falando com Jesus? Não. Jesus estava falando. A resposta de Jesus é muito clara. Ele disse para o diabo, nem só de pão, mas de toda. O verdadeiro Filho de Deus não se move por necessidade, nem por oportunidade. O verdadeiro Filho de Deus se move pela palavra que vem do seu Pai. Jesus está dizendo para Satanás, não, a fome é uma necessidade que eu tenho, mas não é ela que me move. O que me move é a voz do meu Pai. Sabe o que está acontecendo ali naquele momento no deserto? A mesma coisa que aconteceu com Eva, com a serpente. É a mesma conversa, o mesmo diálogo. Nesse momento, sabe o que Satanás queria que acontecesse? E aí eu vou te dar um segredo hoje, que se você entender, tua vida muda. Você sabe o que é que sustenta a sua identidade de Deus? É a sua dependência dele. Quanto mais dependente você for de Deus, mais você flui como filho. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema não é quando a gente não sabe. O nosso problema é quando a gente sabe. Quando você não sabe, o pastor diz assim, irmão, vai pregar domingo, você jejua, você ora, você pesquisa, você rala, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu nunca preguei na minha vida, meu Deus, como é que eu vou pregar, meu Deus? Você sabe que não sabe. Aí começa a estudar a Bíblia, faz um curso de teologia. Pastor chama para pregar, já tem uma mensagem pronta. Chega aqui só enchendo linguiça. Não tem mais dependência. Quando é que você perde a sua identidade? Quando você sai da dependência de Deus. Foi isso que ela fez? Ela saiu da dependência de Deus. Jesus foi nos ensinar a orar, e Ele nos ensinou a orar dizendo assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá. Se Jesus ensinou a gente a pedir o pão, Pai, você acha que Ele ia tentar produzir o próprio pão? Não ia. Era uma cilada, era uma armadilha para Jesus tentar. E quando Ele tentasse, sabe o que aconteceria? Não aconteceria a cruz, não aconteceria o propósito, não aconteceria nada. Então o que sustenta a minha identidade de Deus? Minha dependência, irmão. Você pode ser quem for, irmão. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus, entender que sozinho você não consegue. Você sabe qual é a condição que mostra que alguém está pronto para fazer algo para Deus? Quando a pessoa não sabe, quando a pessoa não pode. Eu não conheço ninguém na Bíblia que Deus chamou e disse assim, eis-me aqui, Senhor. Não, Isaías disse, eis-me aqui, viu, minha Bíblia? Epa, lembra do começo. Moisés, eu sou gado. Não tem ninguém que diga assim, eu vou. Não tem. Porque todo assunto que se refere a Deus e as coisas de Deus, vai ter uma parte que é você que faz, amém? E Deus não faz sua parte. Mas vai ter uma parte que só pode ser feita debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Depois que você passa muito tempo na igreja, você consegue discernir isso. Quem está pregando não são, quem não está. Quem está cantando não são. Tem gente que tem uma voz linda, irmão. Linda, mas quando canta, você não sente nada. Você fala bonito cantando, dá até para virar cadeira, mas presença mesmo não são. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Porque existe uma diferença quando a unção está operando. Quando a unção está operando, ela nos quebranta, ela nos convence, ela muda a nossa forma de se comportar. Você está pensando no pecado,
Entrou na presença, Deus te convence. Mudou. Então o diabo diz, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não cai nesse lado, ele diz, não, se Deus não falar, eu não faço. Essa é a primeira tentação. Quando é que eu começo a perder a minha identidade? Quando eu começo a deixar de depender de Deus. Enquanto você for dependente de Deus, você vai se sustentar como filho. As outras tentações eu falo amanhã. Porque já está tarde, não sei que hora. Então, amanhã ninguém trabalha não. Vamos, né? Trabalha sim, tem um monte de... Vamos lá, vamos continuar, para a gente fechar aqui essa noite, amém? Qual é o oposto de identidade? Orfandade. Aí vamos voltar para a identidade, amém? Antes de Deus, antes do homem cair, o homem ele é santo ou pecador? Depois que ele se cai, ele é santo ou pecador? Pecador, beleza? Pegou esse ponto? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo nos convence de quê? Então seguro que eu vou falar agora, tá? Mas não sai espalhando por aí por fora não, porque senão o povo vai chamar você de herege, tá? Escute, não existe a possibilidade de você ser pecador e ser filho de Deus. Ou você é filho de Deus ou você é pecador, os dois não dá para ser. Deus não tem filhos pecadores, Deus só tem filhos santos. O pastor agora pegou, porque eu cometo um negócio aí estranho. Escute o que eu vou falar a você, escute aqui, tá? Preste atenção. Você é um pecador tentando ser santo, ou você é um santo que luta diariamente contra o pecado? Quando Paulo escreve a carta às igrejas, como é que ele trata as igrejas? Paulo diz assim, aos pecadores que estão em Corinto. É assim que ele fala? Ele fala como? Aos santos que estão em Corinto. Eu vos louvo porque nenhum dom vos falta. Uma igreja que tinha todos os dons. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Paulo diz, eu vos louvo porque nenhum dom vos falta. Eita, igreja que eu queria estar, né? Ah é? Deixa eu te falar como era essa igreja por dentro. A igreja mais tribulosa do Novo Testamento. Você já viu o vídeo de um cara que tem no TikTok que ele faz a fofoca da Bíblia? Quem já viu? Não? Gente, esse cara me diverte. Ele pega os textos da Bíblia, as histórias da Bíblia, e ele vem correndo assim com o chapeuzinho de nordestino. Ele... Moisés casou com a prostituta. Aí ele conta as histórias da Bíblia como se fosse fofoca. É muito massa, muito bom. Criativo, o cara achou o caminho para o sucesso, aquele ali, né? E aí, eu vou contar uma agora, mas você não sai contando por aí não, tá? Pelo amor de Deus, para não arrumar encrenca, né? Mas pega isso aqui. A igreja de Corinto. Nessa igreja tinha um cara que tinha um caso com a madrasta. A igreja toda sabia. Ninguém fazia nada. Nessa igreja tinha os irmãos metiam outro na justiça. Na nossa linguagem, botaram no pau. Nessa igreja, o povo bebia tanto na ceia, porque ele não tomava ceia com suco de uva, não. Quem toma ceia com suco de uva é nós. Eles tomavam ceia com vinho. E Jesus bebia era vinho de verdade, viu? Era diferente, mentira. Se fosse os fariseus não falavam. Vejo o homem comendo bebia, viu o filho do homem comendo e bebendo, era bebendo vinho mesmo. Os irmãos bebiam tanto, pode ler lá, 1 Coríntios capítulo 15. Bebia tanto que Paulo dizia que os irmãos ficavam bêbados, as quedas na ceia. Fala assim, ô meu irmão! O pior não é nada não, viu? Os ricos que não precisavam trabalhar, chegavam mais cedo, comia a comida toda e deixavam os pobres com fome. Nessa igreja triste é essa. Essa igreja, sabe o que essa igreja fazia? Essa igreja não reconhecia a autoridade apostólica de Paulo. Se aquele é um fraco pregando, ninguém não prega nada, quem prega é Apolo. Apolo, que sabedoria. Era uma igreja dividida, uns diziam que era de Paulo, os fundadores, né? Quem fundou isso aqui é Paulo, nós somos de Paulo.
Os mais intelectuais diziam que era de Apolo. Apolo prega, meu Deus, parece. Né? Os outros diziam que era de Pedro, que eram os mais tradicionais, né? Não. Paulo nem conheceu Jesus, quem conheceu foi Pedro. E tinha uns que eram os mais espirituais, né? Esses os piores. Nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem nós somos de Cristo. A gente não ouve nem Paulo, nem apóstolo, nem Cristo. Era a igreja que Paulo chama de santo. Paulo chama de quê? Santo. Irmão, você que é crente não chamava de santo, veja lá. Mas sabe qual é a grande verdade? Eles eram santos. Porque a nossa remissão ela é verdadeira. Amém? Amém. E aí eu vou fechar terminando com isso, tá? Amanhã a gente continua. Daqui a 10 anos, você não será mais santo no seu espírito do que o dia que você se converteu. Vou provar para você, beleza? Deus não tem filhos pecadores, Deus só tem filhos? Entrou o cara aqui na igreja agora, pecador, miserável, o mais perigoso de Itacaré. Final do culto fizemos o apelo, o cara recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Saiu daqui, parou um motoqueiro e matou ele. Ele vai para o céu? Vai. Ele está salvo? Mas no céu não é pecador? É? Não, na eternidade só entra o quê? Então quer dizer que na hora que ele aceitou Jesus aqui, ele já virou santo? É o que a Bíblia diz. A restauração do Espírito é imediata, se chama milagre. Agora tem um processo. Existe uma diferença entre santidade e santificação. Santidade é identidade, santificação é restauração total. Aleluia. Agora não só meu espírito é santo, minha alma é governada por Deus e a minha vontade está sujeita à vontade de Deus. Isso é santificação. Isso é processo. Isso vai passar pela restauração da alma, isso vai passar pela cura dos traumas, isso vai passar por um processo onde você vai ser convencido de que seu temperamento tem que ser governado por Deus. Isso é santificação, amém? Aleluia. Por isso não vai haver só salvos na eternidade. A Bíblia fala de salvos e vencedores. Quem são os salvos? Quem morreu foi para o céu é salvo. Quem são os vencedores? Aqueles que além de serem salvos, cumpriram o propósito que Deus tem para eles aqui na terra. Deus não quer só que você seja salvo. A salvação não é o fim, a salvação é o início do propósito de Deus na sua vida como filho. E você vai cumprir cada propósito que Deus tem para você. Amém? Sabe por que você vai cumprir? E eu encerro com isso? Porque está escrito que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para Ele. Você é uma palavra que saiu da boca de Deus. Um dia Deus disse Júnior, um dia Deus disse Edclay, um dia Deus disse Sinares, tem um propósito, tem uma palavra, e essa palavra vai cumprir todo o propósito. E para isso acontecer, eu preciso de quê, pastor? Eu preciso ter uma revelação de quem é Deus para mim. Quem é Deus? Pergunta o seu irmão assim: quem é Deus para você? Por quê, irmãos? Deixa eu te explicar por quê. Porque tudo na sua vida gira em torno disso. Só que a forma como você vê Deus, escute aqui, depende muito de como Ele foi apresentado para você. As primeiras pessoas a apresentar Deus para nós não foi o pastor, não foi o padre, não foi o sacerdote. A primeira pessoa que apresentou Deus para você, sabe quem foi? Seu pai e sua mãe. E geralmente Deus foi muito mal apresentado. Era assim, ó: não faz coisa errada não, senão papai do céu. Era o que a mãe ia falar também. Tem uma história que eu gosto muito, né? De dois menininhos que eram filhos de uma mulher que fazia salgados e doces. E os meninos aprontavam. Toda vez que a mãe fazia 100 doces, um ia lá, roubava uma coxinha, roubava um salgado. Quando a mãe entregava, tinha 100, tinha 98, 97. A mãe não aguentou mais, chamou o padre da cidade e falou: seu padre tem que ir lá em casa conversar com o menino, porque estou tendo reclamação direta. Faça os doces, fala para ele não mexer, o menino vai lá e come. O padre terrorista pegou lá, falou, botou o dois no passo e falou: quem é Deus? Quem é Deus para vocês? Se vocês continuarem roubando, Deus vai castigar vocês com o que vocês mais temem. Os meninos quase se mijam. O de 5 anos aprendeu, entendeu o recado. O pobrezinho de 3 anos ainda era muito novo para entender o recado. A mãe fazendo salgado, ele não resistiu, pegou uma coxinha. Uma só, não era mais 3, pegou uma. Diminuiu o pecado, né? E ele morria de medo de trovão. Naquele mesmo dia, irmão,
Ele estava no quarto e começou a tempestade. Aí ele tremendo, veio assim na janela chorando e falou, ai Deus, tudo isso por causa de uma coxinha. É engraçado? É, mas é traumático. Como é que essa criança vai ver Deus pro resto da vida? Como Deus terrorista. Então a forma como você vê Deus depende muito de como ele foi apresentado. A religião apresenta Deus de uma forma distorcida. Não choque com o que eu vou falar agora não, viu? Mas até o Antigo Testamento apresenta Deus de uma forma não muito boa. Porque o Deus do Antigo Testamento não é o Deus revelado. O Deus do Antigo Testamento é o Deus percebido. Se você for ver, Abraão percebe Deus de uma forma, Isaac percebe de outra, Jacó percebe de outra totalmente diferente. Davi percebe Deus de uma forma. Para Davi, Deus é o Deus da guerra, meu irmão. Aqui é na espada que a gente resolve, corta a cabeça mesmo e não está nem aí. Para Salomão, não. Deus é o Deus da sabedoria. Aqui não é para mentir. Espada, esquece isso. Vamos negociar. Vamos conversar. Negócio de guerra? Para que guerra? Se a gente pode casar com um monte de mulher e fazer os casamentos, ficar tudo certo. Era outra pegada. Cada profeta percebe Deus a sua. Tem coisa que Deus mandou os profetas fazer que se fosse eu não fazia não. Falava, pode me matar. Mas não. Dizer que eu ia comer bosta. Ah, onde que eu comia? Comia não, morria, mas não comia. Ó Deus, como não, viu? Não como não. Pode matar, fulminar, fazer o que o senhor quiser. Agora comer bosta. Aí Ezequiel, né, para aliviar, falou, pode ser de boi? Assado? Mas na Bíblia tem isso, pastor? Tem, na sua Bíblia. Deus achando pouco, chega para ele e diz assim, Ezequiel, hoje de tarde eu vou matar sua mulher e não derrama uma lágrima. Para quem me deu mulher? Para matar. Meu irmão, o pessoal que não tem na Bíblia, pega essas coisas. Isaías vai andar 7 anos peladão, filho. Nua. Oséia vai casar. Coisas que Deus fez, meu irmão, que se você for pegar isso aí, mas o Deus do Antigo Testamento não é o Deus revelado. O Deus do Antigo Testamento é o Deus o quê? Percebido. De acordo com as experiências e revelações de cada um. Já no Novo Testamento tudo muda. Por quê? Porque no Novo Testamento Jesus não vem perceber Deus. Jesus vem o quê? Revelar Deus. E Jesus nos apresenta Deus não como Deus. Eu falo uma frase que parece até herética, mas não é não. Eu digo assim, ele é Deus para o povo lá de fora. Para mim, ele é meu Pai. O povo lá de fora, ele é o quê? Deus. Mas para mim, ele é Pai. Glória a Deus. Por isso, né? Às vezes eu vou pregar nos lugares, né? Vou contar aqui, também que eu não fizer isso aqui, né? Meu Deus. Aí o povo vai orar comigo da pregação, fala, Deus abençoe o seu servo. Eu falo, servo, não. Porque Gálatas 5:8 diz, já não sois mais servos. Vocês são filhos. E porque vocês são filhos, vocês receberam o Espírito de Deus em vossos corações. Já não sois mais órfãos. Você não é servo de Deus, não. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Servo de Cristo, porque Jesus é o Senhor. Mas de Deus, você é o quê? Filho. Jesus é nosso Senhor. Está claro isso. Meu irmão é o Senhor. Mas de Deus eu sou filho. Amém? E é dentro disso que a gente vai caminhar nesses dias. E eu creio que até o final dessa conferência você vai entrar em um outro nível da sua vida espiritual. Preparou a música lá? Ô Santos, tu preparou a música lá que eu te pedi? Você já falou 3 vezes, o varão ainda está sentado ali, já estava lá. Foi? Aqui tem. Vai tocar?